Nossa entrevista agora é com Dino Garcês, ele que é gerente regional de marketing para a América Latina da DSM. Dino, os eubióticos têm surgido como uma alternativa importante aos antibióticos como melhoradores de desempenho. O que são e em que consistem os eubióticos? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Humberto, pela entrevista. Um prazer estar aqui durante o Absui 2017. A nossa proposta com o uso dos eubióticos é, digamos, de alguma maneira, minimizar o impacto da retirada dos promotores de crescimento. Esse foi o grande, digamos, princípio da utilização desse tipo de produto há cerca de 10 ou 15 anos atrás. Mas, além disso, eu diria que esses produtos, em função do seu modo de ação, eles se diferenciam dos antibióticos, né? Portanto, eles têm uma atuação totalmente preventiva, né? Não geram nenhum tipo de resistência, né? E, digamos, apresentam, inclusive, benefícios diferenciados, né? Um bom exemplo disso seria, por exemplo, a questão da prevenção de salmonela, que é um efeito que não é esperado com os antibióticos, né? Por outro lado, é importante também diferenciar os antibióticos, né? Os promotores de crescimento e os terapêuticos. A DSM entende que os antibióticos são ferramentas fundamentais na manutenção da saúde e do bem-estar dos animais. Então, devem ser usados de uma forma racional, dentro das suas doses recomendadas na etiqueta e de acordo com a legislação vigente de cada país. E quais os principais eubióticos disponíveis no mercado? Quais são os principais produtos que fazem parte desse grupo? Tá bom. Bom, eu diria que os principais produtos dentro da categoria de bióticos podem ser classificados como ácidos orgânicos, óleos essenciais, probióticos e até mesmo os prebióticos, né? Essas seriam as principais produtos utilizados atualmente em rações de aves e suínos, principalmente. Os mecanismos de ação dos eubióticos, eles se diferem dos antibióticos? Sim, totalmente. Então, se nós tomarmos como exemplo os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais são produtos que são usados primeiro numa concentração muito baixa, né? Portanto tem um caráter preventivo, e eles atuam, como no caso do timol e eugenol, alterando a permeabilidade da parede bacteriana. Então isso cria um desbalanço eletrolítico, existem perda de íons e, consequentemente, a parada da multiplicação bacteriana. Portanto, digamos, tem um caráter mais bacteriostático, né, propriamente dito. Diferentemente do antibiótico, muitas vezes os antibióticos atuam na síntese de proteínas, por exemplo, ou na síntese de material genético. Como no caso dos antibióticos, há risco de desenvolvimento de resistência bacteriana ou de resíduos na carne com o uso dos eubióticos? Não, na verdade não existe nenhum dos dois riscos, digamos assim, né? A primeira parte que tu perguntaste acerca da geração de resistência está associado principalmente a dois fatos. O primeiro fato é de que essas moléculas que compõem os eubióticos basicamente são moléculas, digamos que cuja composição é idêntica à da natureza, então, portanto são naturais. E o segundo ponto está ligado à dosificação. Em geral, são encontradas em quantidades mínimas, então são considerados produtos de baixo risco, digamos, de geração de resistência. A segunda parte da tua pergunta, relacionada a resíduos, não existe também esse tipo de risco, pelo fato de que são produtos que, primeiro, têm uma atuação quase que exclusivamente intestinal, ou seja, não são absorvidas sistemicamente. E quando há uma absorção de alguns elementos, como no caso de alguns óleos essenciais, eles são rapidamente metabolizados. Em um período, por exemplo, de menos de 24 horas, eles já são eliminados pelas fezes ou urina. Então, portanto, não tem nenhum problema relacionado a resíduos. Nós conversamos com Dino Garcês, ele que é gerente regional de marketing para a América Latina da DSM. TV Gesuli, na cobertura da Absui América Latina 2017.